Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. E hoje é um dia especial porque hoje nós estamos iniciando o estudo de uma nova obra de André Luiz com a parceria da Mediunidade de Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. E o livro que nós iniciaremos o estudo hoje é o livro Os Mensageiros, livro maravilhoso, fantástico, cheio de informações muito interessantes para todos nós, para a gente aprender um bocado sobre a doutrina espírita. E nós estamos aqui com a bancada cheia. Eu sou Alexandre Santos, estamos também com nossa irmã Cristina Albuquerque e com o nosso irmão Guilardo Bezerra, além do irmão Elielson Tavares, que está fazendo toda a parte técnica, responsável por fazer com que a rádio chegue em todos os recantos do Brasil e do planeta Terra. Bom dia, Cristina, bom dia, Guilardo. Bom dia, Alexandre, bom dia, Guilardo, bom dia, Tavares, bom dia a todos os nossos irmãos de caminhada, né, que já se encontram aqui conosco, né, na rede social aqui, para muitos já, programa. Viu? Paulo Barreto, Maria Helena, Lucimar Barreto, Maria do Socorro, Margarete Rafael, Marlene Pisoni e Margarete Rafael. Sejam muito bem-vindas, minhas irmãs, para esse estudo dessa manhã. Vamos começar essa obra nova para nós, né? Tudo no estudo, mas já existe há bastante tempo. Então, vamos estar começando esse estudo com muita alegria e feliz ano novo para quem a gente não deu ainda, né? Para quem a gente não conversou, com quem a gente não conversou. Que esse ano traga assim, muitas alegrias e muito crescimento para nós. É isso, né, Guilherme? Exatamente, minha irmã, muito bom poder estar aqui de novo, mais uma quarta-feira, com muita alegria, sempre estudando. E eu encontrei com meu amigo Nertan, tive a felicidade de encontrar com o Nertan, lá no Sindicato dos Bancários, um dia desse, conversando com ele falando, se ainda estava no programa, que de vez em quando ele via, eu agradecia, ele sempre assiste quando pode, e dizendo para ele, né, que esses programas, eles são uma bênção, porque, de uma forma ou de outra, eles nos obrigam a estar sempre estudando um pouquinho mais, para estar sempre trazendo algum conhecimento novo, e isso aí vai fortalecendo a nossa evolução, o nosso melhoramento. Né? E, graças a Deus, eu pude estar aqui, não estive ausente no outro programa, minha esposa precisou se internar, estava com Covid, a gente achava que era coisa, mas no exame deu Covid. E eu fiquei com ela lá no hospital de tudo, e graças a Deus não peguei. E se vocês estão achando assim um pouco diferente, não estão quase me reconhecendo, é porque eu fui ao estilista capilar
e dei um trato na Juba, então eu devo estar assim como eu, muito diferente, mas sou eu. Sou eu. Sim, Então é isso, meus ótimo. irmãos, bom dia, vamos começar. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou iniciar aqui fazendo uma leitura preparatória. Eu estou tirando deste livro aqui, olha, Caminho, Verdade e Vida, da parceria entre Emmanuel e Chico Xavier. Chico Xavier na psicografia, Emmanuel nas ideias trazidas para nós. Então, eu estou abrindo aqui na lição de número 106. Interessante que eu abri esse livro. Eu tinha já deixado a lição 106 separada, né, para fazer hoje de manhã. E aí, quando eu fui abrir o livro, ela desapareceu, sumiu. E quando eu abri agora, veio aqui de novo. Então, é essa mesma a mensagem. Né? Então, a lição 106, que tem por título Dar. Dar. E é retirado um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 30, em que Lucas registra a seguinte fala de Jesus: e dá a qualquer que te pedir. E ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. O ato de dar é dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos vendilhões. Certo, os mercadores da fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do status quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam. E quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida, aos olhos da humanidade, não voltou Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza. Porque sabia que o ato de dar vem de Deus e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Então, essa é uma pequena reflexão sobre o ato de dar, que parece muito simples, mas muitos de nós se perdem nessa caminhada do ato de dar. Ou quer dar humilhando o outro que necessita, ou quer dar de forma pródiga, né? Então, os dois extremos são condenáveis. Minha irmã Cris, Guilar é você agora. Eu estou com pressa, né? Bom, então, depois do exórdio, né, já vamos entrando no clima e vamos fechar com a nossa prece para poder receber as luzes do Evangelho que a nossa irmã Cristina vai nos trazer. Então, eu convido a todos a se desligar um pouco, a fechar os nossos olhos materiais, esquecer um pouco os problemas da vida, os conflitos, e nos concentrar aqui neste momento de comunhão com a superioridade espírita. E vamos dizer, em nome de Deus, Pai de infinita bondade, e sob a inspiração do Cristo Jesus, nosso mestre e guia, elevamos nossos corações em prece. Que a paz do Senhor, como um raio de luz suave e reconfortante, desça sobre nós agora e sempre. Lembramos, ó Pai, das palavras do Cristo Jesus, quando, após a prova da crucificação, apareceu aos discípulos e lhes disse: a paz esteja convosco. Que esta saudação divina não seja apenas uma lembrança, mas uma realidade viva em nossas almas.
Concede-nos, Pai, a verdadeira paz que Jesus nos ofereceu. Não a paz do mundo, que é a ausência de conflito, mas a paz espírita, que é a paz da consciência tranquila, fruto do esforço sincero em conhecer e reformar a nós mesmos, corrigindo nossas más inclinações e praticando o bem. A paz da caridade ativa, que nos impulsiona a estender a mão ao irmão que sofre, a perdoar as ofensas e a ver em cada criatura um filho teu em caminho. A paz da fé raciocinada, que nos acalma na tempestade da vida, porque compreendemos que as provas são oportunidades de crescimento e que a justiça divina governa o universo com amor e sabedoria. A paz da esperança, que nos assegura pela palavra do Cristo que a vida continua, que o amor vence a morte e que a evolução é lei para todos. Assim como Jesus mostrou suas chagas aos discípulos, ajudai-nos, Pai, a reconhecer e curar nossas próprias feridas íntimas, o orgulho, o egoísmo, a revolta, para que, purificados, possamos ser canais desta paz para com os outros. Que levemos ao lar, ao trabalho e a todos os lugares onde possamos. A paz esteja convosco. Não como uma simples frase, mas como um bálsamo vivo, um gesto de amizade, um olhar de compreensão e uma ação de socorro. Que os espíritos benfeitores e mensageiros de vossa misericórdia nos envolvam em suas vibrações de serenidade e nos inspirem pensamentos de amor, palavra, de bondade e atos de fraternidade. E que, sentindo esta paz que exerce toda a compreensão humana, possamos com os discípulos nos alegrar verdadeiramente ao ver o Cristo ressuscitado em cada oportunidade de servir e amar. Que assim seja. Que assim seja, né? Assim seja. Então, o evangelho de hoje, ele está no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E assim como Alexandre, essa leitura também me veio mais de uma vez, então certamente que é essa leitura para hoje. É uma instrução dos Espíritos, é uma mensagem de Santo Agostinho, em 1862, e o título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É um texto grande, eu vou ler algumas partes para nós. A ingratidão é um fruto dos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espírito veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões, as virtudes inerentes à sua natureza, e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança, insatisfeitos, mas alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade sem ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra,
Mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem aquele que, talvez, destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desse infortunado está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe dê forças no momento mais decisivo de suas provas. Então, depois de alguns anos de meditação e de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara em uma família, aquela que detestou, e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para cumprir na terra os destinos desse corpo que venha se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência e de suas boas resoluções. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe deres, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis uma nova encarnação para vós e ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de vosso amor. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim, e que vos deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e vos dizei: um de nós foi culpado. A tarefa não é tão difícil como podereis crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta instintos bons e maus, que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desse vício e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Deus não faz a prova acima das forças daquele que o pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade.
porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, nele se comprazem. A estes estão reservados os prantos e os gemidos em suas experiências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega o dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está assim dornado, e é então que Deus abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando não aceitas por amor a Deus. Então, é um texto muito longo esse de Santo Agostinho, ainda tem muito mais texto, mas eu acredito que aqui já dá para a gente refletir sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E, de uma certa forma, nós vamos, nesse estudo que nós estamos iniciando hoje, os mensageiros, nós vamos perceber o que se passa entre pais e filhos, as situações do encarne e do desencarne, de forma que o espírito leva consigo os ódios, o egoísmo, o desejo de vingança. E esse texto veio assim esclarecer, trazer, né, um início para nós da reflexão sobre isso. Nós sabemos que, como o próprio texto diz, a ingratidão dos filhos é uma dor muito grande para o coração dos pais, porque há toda uma preparação, há todo um amor dedicado àquela criança, àquele ser que se forma, e a cada passo que ele dá nesta caminhada é muito gratificante, é muito importante e traz grandes felicidades para o pai, a mãe, ver dar os primeiros passos, pronunciar as primeiras palavras, ir para o colégio pela primeira vez, concluir cada série, avançando na vida, aprendendo um esporte, aprendendo um outro idioma. Isso, para o pai, para uma mãe, traz grande alegria ao coração e cada vez se sente mais entusiasmado em amar e direcionar esse filho. Mas muitas vezes os pais se esforçam no seu máximo, dão tudo o que podem, e esse filho, de alguma forma, não recebe isso bem. Muitas vezes é um filho que não quer nada com a escola, muitas vezes é um filho rebelde com os pais, com a mãe, não os trata bem, repele a mãe, e muitas vezes nós pais podemos nos perguntar, mas por que tanta dedicação, tanto amor, tanto carinho a essa criança, a esse filho? E ele responde dessa forma, apunhalando meu coração, me fazendo sofrer todos os dias. E a resposta está na reencarnação, no aceitar esse filho novamente. E aqui ele diz que o pai que não cuidou daquele filho que foi confiado à vossa guarda, que não direcionou ele a se aproximar de Deus, a conhecer a grande lei universal, não ensinou ele a destruir nele ou trabalhar nele contra o orgulho, o egoísmo, as vaidades bobas deste mundo, verá esse espírito sofrer e ele mesmo sofrerá com isso. Então, esse texto traz uma grande reflexão para todos nós, pais, tios, avós, que temos sempre uma criança próxima de nós e nos cabe o trabalho, o dever de orientar, de amar, de fazer o possível por ele. E quando não for possível esse espírito reconhecer esse amor, essa dedicação, você terá feito a sua parte. E Deus se encaminha de dar a recompensa, de trazer novos caminhos para aqueles que ainda não aprenderam. É isso. E só Muito dizer, bem.
agradecer pelo Evangelho e só agradecer também, né, que muitas vezes, no final de tudo, é bom os pais fazerem uma reflexão da participação dele também nessa ingratidão, né? Se não foi alguma coisa que durante a jornada ele cometeu, porque Jesus ele não disse: pedi-vos será dado, porque qual pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Então, quantas vezes nós não damos como se fosse pão pedras aos nossos filhos, porque eles nos pedem, né? Então, é uma análise que cabe também geral a tudo, né? Não, às vezes não foi só o filho que foi ingrato, mas ele foi trabalhado para ficar ingrato, também acontece, né? Por um erro, por excesso de amor, né? Também, e muitas coisas. A lição é muito importante essa lição, traz muitos debates e é motivo de muitos estudos. Sim. Muito bem. Então vamos iniciar o nosso estudo, né? Isso. E, como combinado, nós vamos começar pela introdução, né, do livro, porque é uma mensagem muito interessante para todos nós. A gente precisa compreender. Alexandre, Isso. pode... Os livros dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz com o Chico Xavier, eles são todos, o prefácio deles são todos realizados pelo irmão Emmanuel, que era o orientador e o coordenador desse trabalho, né? Que já torna um livro, né? Um livro dentro de um livro, né? Exatamente, perfeitamente. Então, todos esses livros, eles vão trazer uma introdução que é uma verdadeira lição que Emmanuel nos traz sobre o espiritismo, sobre as comunicações espirituais, sobre a mediunidade, e não é diferente nesse livro. Lembrando que o nome do livro é Os Mensageiros, isso quer dizer que esse livro vai se dedicar àqueles irmãos espirituais que assumiram a missão de trazer mensagens do mundo espiritual para a Terra, e que muitos deles falharam nessa missão, né? E ele vai nos falar sobre essas falhas, quais são as consequências delas e tal. Então, Emmanuel vai preparar os caminhos do livro da seguinte maneira. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Pode passar? Forçoso a reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A fauna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança contínua, com ligeiras modificações, a nutrição demonstra os mesmos trâmites, a união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo,
somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor, das que André Luiz, endereçadas aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer... Aliás, deixa eu ler só essa lâminazinha e a gente continua. O homem vulgar costuma estimar... Tem que tirar... Alexandre, só um instante. É bom, Tavares, tirar essa mensagem aqui, porque vai ficar sobre o texto. A mensagem de Chiquinho. Pode tirar, viu, Tavares? O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto de desequilíbrio. Um minuto. A morte física não é salto de desequilíbrio. Não é salto do desequilíbrio e passo da evolução. É passo da evolução, simplesmente. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão. Essa parte aí está um pouco prejudicada, porque o irmão Tavares provavelmente está sem condições de... Eu vou achar aqui, Alexandre. Eu estou aqui no coisa aqui, desafiando-lhes o conhecimento para a acessão sublime aos domínios iluminados da vida. Iluminados da vida. Pronto. Pode parar por aí, meu amigo. Já está suficiente. Porque já terminou a lâmina. Então, veja, o que é que Emmanuel está refletindo aqui com a gente nesse momento? Ele está refletindo o seguinte. Primeiro, ele faz uma referência a pensamentos filosóficos, né? De que tudo está no cérebro do homem, né? E aí o que é que Emmanuel faz? Uma crítica a esse pensamento filosófico e diz o seguinte, que o homem normal, vulgar, o homem que não tem tantos conhecimentos acerca do mundo espiritual, ele costuma criticar essas imagens trazidas por Emmanuel nas descrições desses livros, né? Primeiro no primeiro livro, que é Nosso Lar, e agora no segundo, né? Que seria Os Mensageiros. Dizendo que isso é tudo fruto da mente humana, que, na verdade, não existe nada daquilo, ele está só reproduzindo o que ele viu durante a vida, e que estava vivo e tal, e que aquilo não... algumas críticas que surgiram nesse sentido de filósofos na época, né? E Emmanuel faz a crítica, dizendo, não, meu amigo, na verdade... o mundo espiritual não difere muito do mundo material que você está vivendo agora, né? E aí ele faz esse exemplo do chimpanzé, que eu achei fantástico, minha amiga Cristina, meu amigo Guilherme. O que é que ele disse? Se eu pudesse pegar um chimpanzé, botar ele num palácio para ele ver as coisas e depois vir falar para os irmãos, não ia ser muito diferente do que está fazendo André Luiz aí agora. Ele ia descrever uma vida animal sublimada, assim como André Luiz está descrevendo uma vida humana sublimada, né? Ou seja, que deixou a matéria e agora está vivendo no seu ambiente natural, que é o ambiente espiritual. E o que Emmanuel está querendo dizer para a gente é que nada muda. No mundo espiritual existe também sociedade, existe também natureza, existe também... E aí ele faz as comparações. O macaco, por exemplo, ia comparar as vestimentas à nova pelagem, né? que aqueles animais poderiam ter. O jardim que ele visse lá, ele ia dizer que era a relva que os animais costumam andar lá no meio da mata, no meio da floresta, enfim. Né? A vida não muda muito. Né? Por que não muda muito? Porque a evolução não dá saltos
tão longos em pouco tempo. A Isso. evolução é feita para acontecer paulatinamente, devagarzinho, para que a criatura humana, o espírito humano, vá compreendendo as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, significativa. Então, não acontece nunca de, por exemplo, Alexandre, Cristina e Guilardo desencarnar hoje, né, e amanhã já ser um anjo no céu, né, já ser um espírito puro, um espírito purificado, um espírito, né, sem defeitos, sem... Não, a gente continuará numa luta enorme no mundo espiritual para vencer nossas imperfeições, olhando as coisas com as limitações que as imperfeições da gente traz. Então, o que é que Emmanuel está querendo dizer? André Luiz, do primeiro livro para o próximo, né? Do livro Nosso Lar para o livro Os Mensageiros, ele não deu saltos de evolução, e tem coisas que ele vai dizer para a gente que ele diz com o olhar daquele homem ainda imperfeito que consegue ver daquela forma e trazer as informações daquela forma. E se não fosse assim, a gente não compreenderia. É bom que fosse assim, né? Porque se não fosse assim, a gente iria ter muita dificuldade de compreender. Imagine se André Luiz já soubesse de todos os processos espirituais, de como tudo funciona, viesse dizer para a gente detalhadamente, a gente não ia entender nada e o livro não ia ter nenhuma razão de ser. Né? E aí, o que é que ele está querendo dizer para a gente? Que André Luiz, com o olhar dele, obviamente, de espírito ainda imperfeito, ele está tentando mostrar para a gente como um chimpanzé que é colocado num palácio, ele está tentando mostrar para a gente, com os olhos de quem é ainda imperfeito, os traços do mundo espiritual. Então, o que é que vai chamar a atenção de André Luiz? É o ambiente novo que ele está vendo, né? Ele vai descrever muito bem a natureza, ele vai descrever muito bem as relações sociais, ele vai descrever detalhadamente os processos que ele consegue entender, e assim ele vai passando para a gente qual aquele chimpanzé, né? A ideia do mundo espiritual que a gente não consegue compreender ainda, mas que consegue imaginar, né? Mas que consegue imaginar. Cristina e Guilar. Guilardo, pode fazer seu comentário. Perfeitamente. É muito interessante e Emmanuel, ele está nesse prefácio fazendo uma abordagem, porque esse livro de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, gerou muitas polêmicas. Muitas e muitas polêmicas, principalmente entre os espíritas. Né? Isso. Pelas certezas, não pelas incertezas, mas pelas certezas dos espíritas. Né? Ele foi colocado assim, como é que, inclusive, ele levou até o nome de traidor, diz que André Luiz traiu Allan Kardec. Eu já cheguei a ver algum artigo sobre isso, porque Kardec não falou nada disso. Então, Emmanuel, ele vem, através dos seus prefácios dessas obras fantásticas, nos dá uma pincelada, uma ilusão. A primeira, sobre as ilusões, né, sobre os comentários equivocados que fazem. A primeira coisa, a gente tem que se lembrar da mensagem do Cristo, quando disse que existem muitas moradas na casa de meu Pai. E que cada morada, Alexandre, Cristina, ouvinte, ela está preparada para receber determinada categoria de espíritos evoluídos com aquela condição. Espíritos que já ouviram a tal ponto, eles vão, após o desencarne, ir para este local. Então, em nenhum momento, Emmanuel, ele nos está dizendo que André Luiz vai falar das colônias dos espíritos puros. Não. André Luiz, ele vai nos trazer relatos das vidas espiritual, e ele começa lá em Nosso Lar, que é a colônia mais próxima da crosta terrestre, encostadinho, é ao lado. É como se você saísse da Terra por uma porta e entrasse lá, quer dizer, tem muita coisa em comum. E é natural, como que a morte, ela não é um passe de mágica. Eu sou aqui Guilardo, essa criatura imperfeita, passei para o outro lado, já sou um Francisco de Assis.
de maneira nenhuma. Eu sou José Aguilar, do mesmo jeito. E lá vou fazer um estudo, uma análise daquilo que eu melhorei, daquilo que eu posso melhorar, daquilo que eu errei. Então é natural que a gente vê também muitas obras, Alexandre, Cristina, ouvinte, as perturbações dos espíritos no plano espiritual. Muitos deles não acham até que nem morreram, que ainda estão vivos, que querem pastorar suas coisas, que tem que ficar aqui porque senão vão me roubar, preocupado com isso. Preocupado. Tem muitos que não saem nem de casa, meu amigo. Fica preso em casa dezenas de anos. Exatamente. Então, é para esse público, para essas pessoas que ainda estão muito ligados à crosta terrestre, que André Luiz dedica essa obra à vida no mundo espiritual. Lembrando que todos os livros são prefaciados por Emmanuel, revisados por Bezerra de Menezes, por André Luiz, e nesse aqui em particular, em reunião mediúnicas próprias, o próprio Aniceto participa da sua correção, quando ele lida a obra lá e ele dá seus toques. Então, mas aí causa espanto, né? Você que não tem um... E principalmente você nunca leu o Espiritismo, que está, digamos assim, dominado sob aquela teoria de céu ou inferno, ou um ou outro, e que se for num é só sofrimento, e se for no outro é só luxo, vida boa, vagabundagem, etc, etc. Aí se choca. Por quê? Porque você vai ver um mundo semelhante à Terra. Aí, nesse exemplo do macaco aqui, Alexandre, o que ele diz? Que o macaco percebe que lá onde ele foi levado no castelo, simbolizando um plano espiritual mais baixo, né? Ele vai encontrar uma vida animal aperfeiçoada, melhorada um pouco, mas ainda uma vida animal, ou seja, ainda de espíritos atrasados, cheios de defeitos, cheios de dificuldades, cheios de orgulho, e etc., que precisam ser trabalhados aos poucos, como você muito bem disse. A natureza não dá saltos, nem evolução. É tudo no seu tempo, para que depois de eu adquirir aquele próximo passo, eu não possa retroceder. Por isso que ele diz que a evolução não retrocede. Por quê? Porque quando eu adquiro um grau, dali eu não volto mais, porque eu já tomei aquela consciência, é dali para frente. Então, é lá nesses planos muito próximos a terras que eu vou ter, a terra que a gente vai ter oportunidade, muitas e muitas oportunidades de trabalhar, como Cristina trouxe nos evangelhos, a ingratidão dos filhos. É lá, muitas vezes, nesse local, que a gente vai escolher nossos pais, que a gente vai participar de reuniões, projetos de trabalho, é tudo uma coisa muito bem combinada. Aí eles dizem, não, isso aí é coisa do Chico, da cabeça do Chico, onde já se viu ter dinheiro e tal. Ora, mas é muito semelhante. É um dinheiro diferente, é um dinheiro que gera méritos de você poder ajudar alguém. Né? Olha, eu trabalhei tanto por tantas pessoas que eu não conhecia, mas tem um conhecido meu, tem um irmão meu, um amigo meu, um filho meu, que está precisando tanto da minha ajuda. Eu não poderia gastar esses meus créditos tentando ver se eu ajudo ele. Olha que coisa fantástica. Não é lógico? Não é pagamento de dinheiro, não, é totalmente diferente, mas muito semelhante. O pessoal diz que o que tem aqui, o nosso sistema de sociedade, é uma cópia mal feita do que tem lá. Não, mas é o contrário, o que tem lá é uma cópia bem feita, melhorada do que tem aqui, porque a gente não encontra. E que a gente vai precisar, Alexandre, quantas crianças, às vezes as pessoas ignoram que no nosso lar tem a escola, tem a criança. Ora, mas se você desencarna como criança e você está em estado de perturbação, não seria natural que você tivesse lá uma família que cuidasse de você, que levasse para você ir naquela pessoa, e aos poucos tomando consciência. Então é todo um processo que é fantástico. E Emmanuel, só nesse prefáciozinho aqui, em linhas gerais, ele traduz tudo isso, né? Ele nos mostra tudo isso, que é verdadeiramente essa área que André Luiz está nos trazendo. Ele não se propôs, não é uma proposta de falar do mundo dos espíritos puros. Ele está falando do mundo dos espíritos inferiores, mais inferiores ainda,
que eu digo assim, já com alguma evolução, mas bem inferiores. Não é isso, Alexandre Cristina? Ô, Guilherme, eu queria aproveitar a tua fala aí só para dizer uma coisa, cara. Você agora falou uma coisa certíssima. Por isso que eu fiz questão que a gente começasse pelo prefácio. Por que eu fiz questão que a gente começasse pelo prefácio? Porque a gente poderia começar pelo capítulo 1. Mas é porque os prefácios de Emmanuel, eles têm um contexto com as críticas que eram feitas com a obra anterior, como você muito bem colocou. Então, essa obra, Nosso Lar, embora hoje seja uma unanimidade dentro da comunidade espírita, ela já foi muito criticada, como você muito bem colocou. Foi um best-seller quando saiu. O Brasil todinho ficou em febre querendo ler o livro Nosso Lar. E isso causou ciumeira em algumas pessoas que começaram a criticar a Federação Espírita Brasileira, dizendo que a Federação Espírita Brasileira estava promovendo misticismo através dessas obras de Chico Xavier e tal. E é importante... Espírito comendo, espírito com roupa, ganhando dinheiro. Isso. E outra coisa, eu me lembro que até uma comissão de espíritas foi formada. Nessa comissão de espíritas tinha engenheiros, tinha gente de várias profissões, mas olha só, é para provar que era impossível se ter uma edificação em cima das nuvens. Olha que bobagem! Quando, na realidade, a gente está falando de outro plano espiritual, de um mundo muito mais, vamos dizer assim, menos materializado do que aqui na Terra, e o cara estava pensando com a cabeça da Terra. Então você veja como é importante o Emmanuel vir dar esse recado. Ele veio dar o recado do burburinho que se criou, como se dissesse, ei, vocês aí, bate a bolinha aí, porque a gente está falando aqui coisas que são totalmente óbvias e que vocês vão encontrar lá. Então, deixa a gente continuar o trabalho de divulgar isso aqui, né? Porque isso aqui é mais importante, para vocês poderem aprender, estudar, né? Compreender. E André Luiz não é nenhum espírito puro. E bem interessante, Alexandre, essa afirmação que ele faz aqui do exemplo do macaco, né? Que o macaco daria notícia de uma vida animal aperfeiçoada. Exatamente. Não aperfeiçoada, uma vida animal aperfeiçoada, né? Pois é. Desculpa aí, Cristina, eu acabei cortando sua palavra, querida. Não, tudo bem. E essa é muito interessante quando ele coloca aqui, a morte física não é um salto do desequilíbrio, né? Então, nós temos a ilusão, a grande maioria de nós ainda tem a ilusão de que quando o espírito desencarna, com ele morre todos os seus defeitos, os seus tudo que ele fez aqui na Terra, todas as suas dificuldades, morre com ele. E muitas vezes os nossos familiares dizem, pronto, ele agora descansou e está nos braços do Pai. Nos braços do Pai, todos nós estamos sempre, né? O tempo inteiro, em todos os momentos, encarnado ou desencarnado. Mas aí dizer que ele descansou, vai uma distância, né? Porque ele não pode saltar de um desequilíbrio para um equilíbrio assim rapidamente. Nós sabemos que tem toda uma longa história de reconhecimento, de aceitação, até que ele possa realmente passar para esse crescimento, essa evolução. E aqui ele deixa muito claro para nós, de acordo com tudo que vocês já falaram, com a relação ao macaco. E André Luiz só pode descrever dessa forma, porque a forma qualquer um de nós que passasse e tivesse essa oportunidade de descrever o mundo espiritual, saindo aqui do planeta Terra para o mundo espiritual, nós veríamos com esses olhos de tamanha grandeza, de beleza, as diferenças que existem entre o nosso planeta, o nosso mundo e o mundo espiritual. Então, muitas vezes ele descreve com uma perfeição que nós chegamos até a imaginar, a formar a imagem na nossa mente. Então, e nós vamos ver isso no decorrer desse livro. Muito bem, então vamos continuar. Muito importante, Alexandre, que a gente tenha em mente esse prefácio. A maioria do povo não lê prefácio, né, Alexandre? Já passa logo para o capítulo 1. Mas é muito importante, Emmanuel nos prova que é ler, porque ele dá, tipo assim, uma explicação geral. Em nenhum momento, André Luiz
ele tenta descrever, nem pergunta como é o mundo que a mãe dele vive, que é superior ao dele. Ele se atém ali aonde ele está começando a compreender, né? Que tem muitas perguntas, né? Que ele, através das experiências, é que ele vai entender. Então, que Emmanuel ele nos mostra, se atenham a essa morada, a uma das muitas moradas da casa de meu pai, se atenham a essa morada que ele está falando, porque essa morada, ela existe. E existe, claro, outras ainda que a nossa inteligência não tem nem capacidade de imaginar. Isso mesmo. Muito bem. Então, continuando, nós temos aqui, ó, o progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal. No entanto, você poderia voltar esse slide só um pouquinho, Cristina? Olha, não, porque isso aqui a gente está vendo, só um comentáriozinho rápido, né? A gente está vendo isso aqui, tal, e quando chega aqui um homem, mas isso está errado, porque quando chega aqui do início da frente é uma mulher. Nós somos esse primeiro, viu, Alexandre? Primeiro aqui. Esse da frente. Meu Deus, tem que seguir lado. Mas é no entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Então, veja como é interessante o que Emmanuel falou agora há pouco tempo. Mas deixa eu ler aqui, porque aqui completa o meu raciocínio. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. E quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável levar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então, deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre o que ele acabou de dizer. É importante demais, Emmanuel, passar esse recado para a gente, porque ele diz qual é o objetivo do livro. Ele diz, olha, o objetivo do livro aqui, que a gente está organizando junto com o Chico, eu e André Luiz e outros espíritos aqui de nosso lar, não é satisfazer a curiosidade de vocês. Não é. Não é satisfazer o espírito de pesquisa de vocês somente. Não é só isso, não. A gente quer mostrar onde tudo isso pode ajudar vocês na evolução de vocês. Onde tudo isso pode mostrar para vocês que vocês podem reescrever a história de vocês e que pode mostrar que vocês estão errando. Então, veja, este livro vai nos mostrar a história de muitos mensageiros, ou seja, espíritos no mundo espiritual que assumiram a missão de renascer na Terra em atividade de reencarnação para trazer mensagens do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. E muitos falharam, gente. Então, o que é que ele está querendo mostrar nessa obra para a gente? Se você recebeu a oportunidade de um trabalho grandioso como esse, leve a sério. Leve a sério, porque isso é um salto para a sua própria evolução. Então, o que é que a Emmanuel está dizendo para a gente? Para a gente cuidar do trabalho que Deus nos dá. O trabalho espiritual que Deus nos dá. Que pode ser desde o trabalho de trazer mensagens do mundo espiritual para cá, como um médium, né? Seja um médium psicógrafo, seja um médium passista, seja um médium
orador espírita, enfim, um dirigente espiritual. Ou seja, cada um de vocês pode encontrar na seara espírita o trabalho digno que vai fazer com que o seu espírito tenha a oportunidade de evoluir. Agora, o que André Luiz deixa claro para a gente também é que muitos de nós falhamos nessa missão, tá? Muitos de nós falhamos desgraçadamente nessa missão. E aí ele vai mostrar para a gente as consequências desse livro, dessas falhas. Como se dissesse para a gente, ei, não queira passar por isso, não. A gente está descrevendo para vocês aí agora. Né? Tente cumprir sua missão direitinho, com dignidade, com altivez, com amor a Deus e a mensagem que ele quer passar para a humanidade, sem enganar as pessoas, sem explorar as pessoas, sem cobrar dinheiro por isso, sem mentir, sem fugir do trabalho, porque muitos fogem do trabalho. Tem gente que chega até a doutrina espírita, meu amigo Guilardo, totalmente, vamos dizer assim, caído nas suas imperfeições. Caído, sofrendo as consequências das imperfeições. Pessoas que estão já numa situação barra pesada. Como disse o Evangelho de Cristina U, né? Chega o dia em que o culpado está cansado de sofrer. Olha, foi o que foi dito hoje no Evangelho. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. E aí, quando a gente está cansado de sofrer, o que é que a gente deve encontrar pela frente? Trabalhadores que nos acolham, que nos encaminhem, que nos ajudem, e não pessoas que venham nos explorar, cobrar dinheiro da gente, mentir para a gente, dizer que está recebendo uma mensagem. Imagina alguém chegando destroçado num centro espírita porque perdeu um parente próximo, um pai, uma mãe, e de repente um médium para querer fazer média com os colegas do espiritismo e também para querer aparecer diante dessa vítima da dor e do sofrimento, finge que está psicografando uma mensagem do pai e da mãe desta pessoa. Imagina a responsabilidade que um mensageiro desse não recebe, não tem com o seu trabalho, né? Ludibriando, enganando as pessoas, iludindo as pessoas. Inclusive, há hoje uma discussão acerca de uma médica que ficou muito conhecida nas redes sociais, porque lá em Brasília está fazendo uma psicografia e parecia um Chico Xavier, psicografia principalmente de parentes que morreram. E depois o que é que descobriram? Que ela exigia que as pessoas fizessem um cadastro antes, fazia uma devassa nas redes sociais da pessoa, analisando tudo, aí descobria que a pessoa tinha perdido aquele parente ali, pegava informações nas próprias redes sociais daquele parente e colocava da mesma forma que pegava nas redes sociais as informações nas cartas, nas pseudo-cartas psicografadas. Está respondendo processo agora. O Ministério Público abriu processo criminal contra ela. Por quê? Porque estava enganando as pessoas. Olha, enganando as pessoas, utilizando a dor e o sofrimento de quem perdeu um parente para fingir que era uma mensageira de Deus naquele momento. Então você veja, meu amigo Guilar, como é importante essa obra. Como essa obra nos ensina. Imagine se todos os mensageiros que chegassem na Terra hoje, ou seja, todos os médiuns que têm por missão trazer mensagens do mundo espiritual, lessem esse livro, muitos deles não cairiam na senda da iniquidade que caem muitas vezes. Guilar de Cristina. Alexandre, isso aí que você falou, eu tenho notado nas redes que está tendo uma campanha muito grande de difamação do espiritismo, sabe? Falando de Haroldo, falando de coisa. Aí tem muitos deles lá, coloca espíritas de esquerda, espíritas de direita, e não sei o quê, e ficam colocando, tentando denegrir a imagem. Eu acho que esse aí foi mais um caso. Então, que a gente precisa ter muito cuidado para não estar dando palanque, nem estar dando para essas coisas que não estão certas. Tem um camarada aí que a única exclusividade dele todo o programa dele, ele procura alguma coisa espírita para, sabe? Aí esse camarada ontem, a capa do programa dele era
Chico Xavier, o maior charlatão de todos os tempos. Quer dizer, o cara não olha a obra, né? Como o próprio Allan Kardec dizia, qual o charlatão que faz as coisas sem interesse pecuniário? Chico Xavier teve uma vida digna, totalmente voltada, nunca recebeu um centavo. Mas, assim, eu estou notando que está havendo muitas coisas sobre o espiritismo no meio das redes. E que as pessoas alertam, não abre esse tipo de conteúdo, se não for uma coisa de um conteúdo sério, que vai trazer uma mensagem realmente nobre, uma mensagem edificante, não perca tempo com esse tipo de coisa, que esse pessoal só quer visualização e não perde E queimar o espiritismo. E aí, meu amigo? Veja um programa desse nosso, veja o Web Rádio Estação da Luz, quantos programas excelentes não tem, né? Em todos os idiomas, praticamente, aí, né? Nesse sentido que você está dizendo aí, meu amigo Guilardo, eu vi um rapaz perdendo tempo, e olha que ele tem muitos seguidores, tá? Um rapaz se dizendo espírita, baixando o cacete de Chico Xavier, dizendo que Chico Xavier era um fascinado. Olha só. Eu vi também. Dizendo ele era um fascinado, que Emmanuel era um espírito que fascinava ele. E uma prova disso é que todo livro de Chico Xavier, o prefácio era de Emmanuel. Olha que mentira. Primeiro, nem é todo livro que Emmanuel prefacia. Ele fez questão de prefaciar todos da vida do mundo espiritual. Por quê? Porque ele coordenava esse trabalho. Então, ele iria trazer a mensagem de um espírito centralizado, um espírito que estava buscando a racionalidade espiritual ali para o trabalho importante que estava se iniciando. Então, veja, a que ponto chegam algumas pessoas que se dizem espíritas. É como você está dizendo, existe uma campanha de difamação e de queimação da doutrina espírita. E cabe aos verdadeiros espíritas não deixarem que isso aconteça. Não deixar que isso aconteça. Pois não, minha amiga Cristina? Vale ainda aquele ensinamento lá de trás dos nossos avós. Quando você aponta a falha de alguém, ou inventa uma falha para apontar, tem 4 voltados para você. Então, se a gente analisar bem, tem 4 dedos apontando para as suas próprias falhas e você está tentando apontar dos outros. E a gente sabe que é só querendo ibope. Só isso. Mas conteúdo não tem, de fato. Exatamente. Na verdade, o que quer é monetização. É o velho dinheiro que está por trás de tudo. Exatamente, que eles ganham em cima do... Quanto mais pessoas virem, quanto mais pessoas comentarem, divulgarem, ele vai ganhar em cima disso. E é isso o intuito. E ele ganha dos dois lados, né? Porque ele ganha financeiramente e ganha com o objetivo dele, que é denegrir a doutrina, né? Exato. Olha aí, o que o meu amigo Tavares colocou para nós aí. Os cães ainda ladram, e vão continuar ladrando ainda, viu, meu amigo? Mas exatamente. A caravana continua na luz. Por isso que a gente deve continuar com programas como esse, estudando verdadeiramente. Canais como esse. E canais como esse. Valeu, pessoal. Nós estamos no final do programa, agradecendo aí a todos que participaram, agradecendo a Francisco Paulo, a Paulo Barreto, Maria Helena, Lucimar Barreto, Maria do Socorro Franco Costa, Marlene Pisoni Teixeira, Margarete Rafael, Jorge Costa, Cidinha Dantas. O programa hoje foi bem movimentado, né, meu amigo? Então, agradecendo aí a audiência de vocês e pedir para que na próxima quarta-feira estejam com a gente para a gente continuar estudando o livro Os Mensageiros. Tem uma jornada grande para terminar Os Mensageiros agora, mas não deixem de estudar junto com a gente, porque é uma obra fantástica, com muitas informações preciosas para todos nós. E eu, mais uma vez, agradeço, né, que minha esposa estava com Covid, fiquei com ela lá no hospital, mas não peguei. Meus protetores me ajudaram, não peguei. E ela já está em casa, graças a Deus. Que bom, meu irmão. Apresse, minha amiga Cristina. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores, e agradecer infinitamente pelo dia de hoje, por todos os dias que vamos estar aqui nesta caminhada, agradecer por esse momento
de estudo, de reflexão, de conhecimento sobre a doutrina espírita, sobre o mundo dos espíritos. E rogar, Senhor, por todos aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, por todos aqueles que conheceram, mas que deixaram ela escapar pelos ouvidos, não guardaram na mente e no coração. Rogamos também por todos aqueles que sofrem a dor do corpo e da alma, que a sua infinita misericórdia possa chegar a cada um deles, Senhor, dando força, coragem e esperança de vencer as suas provas. Mas que, acima de tudo, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Uma boa semana para todos e até a próxima quarta-feira com muita alegria e com a graça de Deus. É já já, eu vi agora aqui, é já já. É sim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.